Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui mais uma vez, nessa tarde de quarta-feira, para que juntos nós possamos estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e meditando um pouquinho na palavra de Deus também. Vamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas na tarde desse dia, sabendo que o Senhor é o nosso guia, sabendo que o Senhor tem nos guardado até aqui. Eu louvo a Deus por você que já está aí participando conosco, está nos vendo através das redes sociais. Eu quero pedir para você, compartilhe, envie para os seus amigos também, para estarem participando juntamente conosco, estarem recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corações nesse dia. Então não esqueça, comente aí, deixe o seu pedido de oração e compartilhe também. É um prazer, é uma alegria muito grande poder estar juntamente com vocês e ministrando nesta tarde, com muita alegria, muita satisfação. Eu quero também estar chamando aqui nosso irmão Aparecido, irmão Cidinho, para que esteja fazendo uma oração, e após essa oração nós estaremos fazendo uma leitura de um texto da palavra de Deus que nós iremos nos referenciar nessa tarde. Então, o irmão Cidinho vai estar orando nesse momento. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa mais uma vez, para louvar e para bendizer o seu santo nome. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os que forem assistir essa tarde, para que receba essa palavra que o nosso pastor vai trazer. E eu agradeço também pelo esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu e deu a oportunidade de estar mais uma vez na sua casa. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus por tudo. Amém. Amém. Deus o abençoe, irmão Cidinho. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Você aí na sua casa, pegue a tua Bíblia e vamos estar abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, Evangelho de Mateus 16. Eu vou estar lendo, e nós vamos estar falando um pouquinho disso nessa tarde, mas eu quero ler apenas os versículos iniciais, aqui no livro de Mateus, capítulo 16, que Jesus fala do fermento dos fariseus. Diz assim o texto: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal nos céus. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, dizeis, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos que levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos sobrastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas sim da doutrina dos fariseus. Texto
da palavra de Deus, em que Jesus estava ensinando os seus discípulos nesta jornada, nesta caminhada, em momentos que eles viviam numa situação que eles passavam e que deveras não era assim tão boa pelas próprias circunstâncias que nós vemos nos textos, quando houve necessidade, e algumas vezes, de se haver a multiplicação dos pães, para que pudesse alimentar a fome de homens e mulheres que ali estavam. Então eram situações, eram momentos que eles viveram, que eles vivenciavam, eles estavam naquele momento juntamente com Jesus, juntamente com o Mestre, fazendo parte da história que estava se escrevendo a partir dali, essa história que chega a nós até hoje, e nós vamos estar falando nesta tarde deste projeto fascinante e maravilhoso que é seguir a Jesus. Não tem projeto melhor, não tem projeto mais fascinante para a vida do homem do que seguir a Jesus, mesmo em momentos de lutas, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de guerra. Não há nada melhor, e é sobre isso que nós vamos estar falando nessa tarde. Eu quero, enquanto alguns irmãos ainda estão chegando, estão compartilhando, estão participando conosco, eu quero que você esteja agora louvando e adorando ao Senhor com o hino. Nós vamos estar agora com um lindo clipe musical, e você vai estar acompanhando aí, e nesse tempo você toma uma aguinha aí, e depois nós vamos estar já meditando na palavra de Deus nessa tarde. Deus abençoe você pela sua companhia. Vamos estar ouvindo então esse lindo hino. Glória a Deus. Irmãos, um hino bastante sugestivo que nós ouvimos, né? Não devemos desanimar, mas devemos sim fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para cada um de nós. É jogar a rede, é estar fazendo aquilo que é os ensinamentos, e foram os ensinamentos de Jesus, para levarmos outras pessoas a conhecerem a Deus. E quando eu medito nisso, eu fico a pensar que o encontro com Deus, hoje ele está muito limitado. Os crentes, de uma forma em geral, eles que se dizem evangélicos, cristãos, lógico que não na sua totalidade, mas na sua maioria, eles pregam um evangelho apenas da convicção de que a igreja é uma solução. A igreja, ela vai ter respostas para os seus problemas. E então o que nós vemos muitas vezes, as pessoas diante de pessoas desesperadas, diante de pessoas com problemas, diante de pessoas que estão em total desalento e desesperança, ao invés de falar de Jesus, ao invés de falar daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ao invés de falar da salvação que vem através de Jesus Cristo e do sacrifício na cruz do Calvário, ao invés de falar deste projeto de vida fascinante que é seguir a Jesus, seguir a Cristo, muitos apenas convidam para ir para a igreja. Olha, vem para a igreja, a tua vida vai mudar. Deixa eu dizer algo para cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Não vai mudar nada, não vai mudar nada o fato de você vir para a igreja se não houver um encontro real com Deus, se não houver uma mudança de vida, se não houver uma mudança de atitude, se não houver uma decisão desta pessoa de realmente ser um seguidor de Cristo, de ser aquele que acompanha o Senhor, daquele que olha para Deus, e mais do que isso, aquele que tem como projeto de vida, o mais fascinante projeto de vida, seguir fielmente ao Senhor. Não adianta ir para a igreja, não adianta frequentar cultos, não adianta cantar em coral, não adianta cantar em grupos musicais, nada disso
vai mudar a sua vida, apenas vai te colocar com mais compromissos, com mais obrigações, e você vai preencher o teu tempo com compromissos na casa de Deus, que são muito bons, não tenha dúvida disso, mas o que é que realmente Jesus quer de nós? É que nós tenhamos uma vida ligada a Ele, que nós tenhamos compromisso com Deus, e não somente com a igreja, compromissos com Cristo, uma vida de comunhão com Deus. O Senhor não nos chamou apenas para fazermos parte de uma igreja, o Senhor não nos chamou apenas para que possamos ter compromissos nas nossas igrejas, nos cultos, fazermos parte de liturgia. Não. O que Deus quer é que nós tenhamos experiência real com Ele. Quando aceitamos Jesus, nós devemos aceitar todo esse projeto de uma vida nova. O que Deus quer, o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, é mais do que simplesmente levantarmos a mão, mas é nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração e vivermos experiências com Deus. É o que muitas vezes falta dentro das igrejas, porque quando nós olhamos nos dias atuais, principalmente em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo, em que a sociedade de uma forma geral está abalada, nós vemos todo esse prejuízo em todas as áreas, né, na economia do nosso país e na economia do mundo. Então famílias estão sendo prejudicadas, pessoas estão sofrendo por conta do desemprego que está batendo a porta, pessoas estão sofrendo porque não têm mais a sua renda, pessoas estão sofrendo porque já está lhe faltando mantimento, estão sofrendo porque não conseguem cumprir com os seus compromissos financeiros, e então recebem muitas vezes um convite para ir para a igreja. Olha, lá na minha igreja, venha para a minha igreja, você entra numa campanha e a sua vida vai mudar, as coisas vão melhorar, a sua história será outra, os seus problemas serão resolvidos. E nós vemos isso acontecendo, esta venda de indulgência hoje dentro das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, porque se promete, através de campanhas, através de projetos que são feitos, muitas vezes campanhas para sacrificar, olha, você tem que sacrificar isso, sacrificar aquilo, desprezando na verdade o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós entendemos que todo momento nós precisamos estar sacrificando alguma coisa para que as coisas mudem em nossa vida, isso está mostrando para Deus que o sacrifício de Cristo está sem valor para nós, porque Ele já sacrificou a sua vida por nós. Não há mais necessidade. Quando nós chegamos a Deus, confessamos os nossos pecados, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todos os nossos pecados, sejam eles pecados evidentes, pecados ocultos, não importa, mesmo com tudo isso, o Senhor, Ele nos recebe, Ele nos perdoa quando nós confessamos a Deus. O sacrifício de Cristo, Ele é suficiente, Ele é eficiente para nos colocar na presença de Deus, através de Jesus Cristo, para nos colocar num novo projeto de vida, que eu não preciso ficar todo momento, que eu não preciso ficar toda hora, que eu não preciso ficar todo instante fazendo sacrifício disso, daquilo, ofertando aqui ou ali, para que eu possa ser abençoado. Não, quando eu me coloco na presença de Deus e entendo o que é caminhar com o Senhor Jesus, eu obedeço a palavra, eu tenho fidelidade na minha vida, porque eu estou olhando para a palavra de Deus, e eu tenho as bênçãos dos céus, e eu deixo de me preocupar, como muitos hoje, e nós estamos aqui, nessa tarde, num bate-papo,
com os irmãos aqui do Leocádia, que estão nos vendo através dessa live que está sendo transmitida pelo Facebook. E nesse bate-papo nós estamos podendo falar livre e abertamente coisas que muitas vezes não temos tempo de estar ministrando em nossos cultos, por conta mesmo da liturgia e dos compromissos que tem o culto, mas nós temos esse tempo agora e podemos falar. Há muitas igrejas, irmãos, que estão se baseando no Velho Testamento e trazendo para a vida dos cristãos, trazendo para a vida dos crentes, todas as pragas do Antigo Testamento, todas as maldições do Antigo Testamento e jogando sobre a vida dos crentes e dizendo que para que você se livre dessas maldições, você precisa sacrificar isso, sacrificar aquilo. Não, hipótese nenhuma. O sacrifício de Cristo já foi suficiente para te livrar do pecado, para te livrar da lei passada, porque Jesus disse: nós vivemos agora uma nova aliança, e nós ministramos isso todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, e Paulo nos relembra que ao participarmos do sangue, ele disse, este sangue é o símbolo da nova aliança, que nós vivemos agora, não mais aquela aliança antiga da lei, que era impossível o homem cumprir, porque a lei ficava condenando o tempo todo. A lei, ela condenava, a lei amaldiçoava, a lei colocava o homem sempre numa situação de que ele não tinha como se justificar, precisava estar sacrificando, oferecendo sacrifício. Mas a partir do momento em que Cristo se ofereceu na cruz do Calvário, se estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança, e nós fazemos parte desta nova aliança, para entendermos que quando estamos em Cristo, nós vivemos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo isso que nós estamos passando, aquilo que é o momento, é uma história que está sendo escrita nesse instante. Lá na frente isso será lembrado, porque esse momento vai passar, e você que viveu esta situação, que viveu esse tempo em que nós estamos vivendo, tempos de crise, tempos de luta, tempos de dificuldade, você vai poder testificar de que o Senhor foi contigo para o livrar, que o Senhor foi contigo para o guardar deste momento, para lhe dar vitória, porque você vai sair do outro lado abençoado, não porque você sacrificou através de ofertas, através de campanha, através disso ou daquilo, não, mas porque você entende que não há nada melhor do que seguir a Jesus. Não há nada melhor para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida da criança, para a vida do jovem e do adolescente, do que seguir a Jesus, seguir os passos do Mestre. Não tem projeto de vida melhor do que olhar para Jesus e entender que nós devemos segui-lo, acompanhá-lo, amá-lo. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que você o ame, Ele quer que você fale dele como o Salvador. Então, não convide as pessoas para vir para a igreja, convide as pessoas para vir para Deus. Convide as pessoas para vir para Jesus, para aceitar a Jesus, para receber ao Senhor que deu a vida por cada um de nós, para que a pessoa também possa ter uma nova vida. Palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus disse: quem não nascer de novo é uma nova vida. É uma nova vida. Não é simplesmente pegar a sua vida, a vida que você vive da forma como você quer, e trazer essa vida para dentro da igreja, para dentro de templos, para dentro de instituições, participar das liturgias, dos cultos, e achar que com isso você está garantindo o reino dos céus, porque Jesus disse: quem não nascer de novo. E nascer de novo implica num projeto de vida novo, em algo novo, em uma diferença de vida. Mudar.
totalmente. E Jesus disse radicalmente. Nós lemos esse texto da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16, quando Jesus estava ali com os seus discípulos e os fariseus se aproximaram, também os saduceus, e pediram para que Jesus provasse alguma coisa, para que Jesus mostrasse a eles um sinal. Disseram: dá-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus, de que devemos seguir a ti. E Jesus disse a eles: vocês entendem das coisas terrenas, daquilo que está à volta de vocês, porque quando vocês olham para o céu e vê que o céu está limpo, está tudo bom, vocês dizem: olha, o dia de amanhã vai ser bom, o dia vai ser um dia claro, vai ser um dia ensolarado. E quando vocês veem nuvens nos céus, vocês dizem: olha, vai ter tempestade. Então vocês entendem do tempo, se vai chover, se não vai chover. Mas existem sinais, disse Jesus, acontecendo aqui e agora, acontecendo neste momento na frente de vocês, e vocês não entendem, e vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem ver que sou eu quem estou aqui curando os enfermos, operando milagres, estou trazendo a palavra de salvação, de transformação, de mudanças, e vocês não conseguem ver. Mesmo quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, e vocês foram a ele, e ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João se referia a mim, disse Jesus. Vocês não entenderam, está acontecendo agora, e vocês não estão vendo. Vocês entendem das coisas terrenas, mas não conseguem entender os acontecimentos que estão diante dos olhos de vocês. Quando vocês chegaram para ser batizado, João Batista disse: quem vocês pensam que são? Conhecem a lei, praticam a lei, mas não têm arrependimento nos vossos corações, porque se usam da lei para se justificar, para achar que estão salvos. Mas João disse: se não houver arrependimento, vocês estão errados. Chamou-os de víboras. E quando Jesus chegou, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhou para Jesus e disse: Senhor, não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Eu é que preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. E Jesus então convenceu João, que assim seja, você precisa cumprir aquilo que está na palavra. E Jesus foi batizado por João, e ao sair das águas, uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus estava dizendo para os fariseus, para os saduceus que ali estavam: existem sinais diante dos olhos de vocês, e vocês não estão entendendo. E eu estou nessa tarde dizendo para você que está me ouvindo: existem muitos sinais acontecendo diante dos seus olhos, muitos sinais acontecendo diante dos nossos olhos. Aquilo que acontece nos dias atuais, o momento em que nós estamos vivendo, esse momento de crise, nós estamos vivendo uma crise como uma crise de guerra. Isto são sinais. É o sinal que Jesus está permitindo que você consiga entender, que você consiga visualizar, para que você se aproxime mais dele. Jesus, ele quer que você o tenha como amigo,
que você o siga, que você o ame, que você obedeça, que você tenha Jesus ao seu lado o tempo todo. Nas palavras de Jesus, ele disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram a todo momento em espírito e em verdade. Então, vida com Deus, meu irmão, vida com Deus, minha irmã, não se trata de quanto tempo você fica com os seus joelhos dobrados em oração. Isso é muito importante, essencial para a vida de comunhão com Deus. Mas é mais do que isso, é uma comunhão constante. Você pode estar em comunhão com Deus o tempo todo, a todo tempo, a todo instante, falando com Deus e pedindo a direção de Deus. Você quer que as coisas mudem na sua vida? Não pense em campanhas, não pense em sacrificar financeiramente isso, aquilo, mas pense sim em ser um seguidor fiel de Jesus. Pense em olhar para Jesus através do prisma do Senhor Jesus e você então conduzir a sua vida a partir daquilo que Jesus sempre ensinou nas suas palavras. Quando você olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê os exemplos fascinantes do Senhor Jesus. O quanto ele se dedicou, quanto amor estava ali demonstrado e revelado a nós, para que pudéssemos neste momento estarmos com total confiança e convicção de que tudo isso vai passar e a nossa fé será fortalecida no Senhor Jesus. Jesus disse aos fariseus: nenhum outro sinal vos será dado senão o sinal do profeta Jonas. Porque Jonas foi aquele que recebeu de Deus uma determinação para ir, para fazer, mas resolveu tomar um rumo contrário. Não aceitou fazer a vontade de Deus. Achou que poderia enganar a Deus quando ele deveria ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Mas no meio do caminho veio a tempestade. No meio do caminho as coisas começaram a mudar. Quando Deus olha para essa humanidade, eu olho para essas palavras de Jesus, talvez a situação não é muito diferente no conceito de Deus, porque Deus quer que a humanidade caminhe de forma diferente, Deus quer que o seu povo caminhe de forma diferente, Deus quer que a sua igreja caminhe de forma diferente, Deus quer que nós tenhamos mais atenção à sua palavra, mais dedicação aos seus ensinamentos, mais dedicação à oração, à comunhão, à fé, para que nós possamos viver e ver os milagres do Senhor, mas estamos longes e afastados, a humanidade está afastada de Deus. Deus tem mandado que nós marchemos em direção a Nínive, e esse Nínive é esse mundo que está perdido, e nós devemos falar do seu amor, falarmos da salvação que vem através de Jesus, porque quando o profeta Jonas recebeu esta determinação, era para que ele fosse a Nínive, pregasse contra ela, falando do juízo de Deus, para que eles entendessem o seu erro, entendessem o seu pecado e houvesse arrependimento. E foi isso que acabou acontecendo. Quando a palavra foi anunciada a Nínive, eles entenderam, se vestiram de saco, se cobriram de cinza e se arrependeram dos seus erros e dos seus pecados. E houve libertação. Mas para que isso acontecesse, o trajeto foi um trajeto de crises, assim como o que nós estamos vivendo hoje. No meio da viagem surgiu uma grande tempestade. No meio da viagem o barco começou a balançar. Aquele navio começou a não suportar mais.
tiveram que jogar fora todos os despojos. O prejuízo foi muito grande. E esta comparação não é mera coincidência, não. Muitos hoje estão sofrendo muitos prejuízos, em todas as áreas, inclusive no meio cristão, nas igrejas. Os despojos sendo lançados ao mar. Provavelmente porque Deus quer que nós ajustemos o rumo, ajustemos a direção. Deus está dizendo, vai para cá, e nós estamos indo para lá. Deus está dizendo, eu quero os verdadeiros adoradores, e nós estamos dizendo, nós queremos os bons cantores, os que cantam bem, os que fazem shows, os que levam multidões, aqueles que arrancam aplausos da plateia. Deus está dizendo, eu quero que a minha palavra seja anunciada para que haja arrependimento sincero. E nós estamos ouvindo pregadores que vêm com discursos prontos, com retóricas maravilhosas, com palavras que mexem com o emocional, e o povo chora, e o povo pula, mas não passa de emocional, de sensacionalismo. A palavra em si não é anunciada, porque se anuncia a palavra, ou a teoria, ou a teologia da prosperidade, isso se é anunciado nas igrejas, a sua situação vai melhorar, as coisas vão mudar o tempo todo, mas o Senhor está querendo ajustar o rumo do barco. E Jesus disse aos fariseus e aos saduceus, aqui no capítulo 16 de Mateus, nenhum outro sinal vos será dado, a não ser o do profeta Jonas. Que nós possamos entender isso. Na continuidade nós vamos ver Jesus falando com os discípulos, falando com Pedro, momento em que no verso 15 e no verso 16, quando Jesus ele se revela a Pedro, ele perguntou aos discípulos dizendo, quem o povo diz que eu sou? E aí responderam para Jesus, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Moisés, que o Senhor é isso e aquilo. E Jesus então olhou para os discípulos e disse, e vós? O que dizeis que eu sou? Pedro, tomando a dianteira, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 15 diz, então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, aleluias, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus afirmou a Pedro, você é abençoado, Simão. Você consegue entender isso? Jesus não disse para Pedro, para Simão Pedro, você é abençoado porque você faz campanha, porque você oferta, porque você sacrifica. Não. Você é abençoado. Sabe por quê? Porque ele revelara o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é abençoado porque você professa o nome do Senhor, porque você não nega o Senhor. E eu vejo, irmãos, essa mesma promessa do Senhor lá em Apocalipse, quando o Senhor fala à igreja de Filadélfia, ou à igreja de Laodiceia, dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, e eu, disse o Senhor, tenho a chave de Davi nas minhas mãos, o que eu abro e ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. E eu sei
que vocês, mesmo tendo pouca força, mesmo tendo pouco conhecimento, não negaste o meu nome. É a mesma palavra que Jesus disse a Pedro. Ele disse: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Por que é que Jesus disse: Pedro, você é abençoado? Porque não negaste o nome do Senhor, porque revelou. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa tarde? Não é a tua igreja. E é importante nós falarmos disso, desse tema, no momento em que as igrejas estão de portas fechadas, em que as pessoas não podem ser convidadas para estar adentrando as nossas igrejas, os nossos templos. No momento em que nós não podemos nos reunir nas nossas igrejas. Então a palavra vem a nós dizendo que abençoado é tu, Simão Pedro, porque você revelou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela pessoa que você pretende convidar para vir para a igreja, que você está esperando a igreja abrir para convidar o seu amigo, o seu vizinho. Deixa eu dizer algo para você: diante desta situação, desta crise, quando as igrejas abrirem, as pessoas vão correr para as igrejas, porque estão sedentas de Deus, porque estão passando por problemas, por lutas e por dificuldades. Muitos virão a Cristo, mas agora, e é isso que o Senhor quer de você, é que você revele o Cristo a estas pessoas, que você possa dizer que o Cristo que salva, que perdoa pecados, que leva para os céus, que transforma vidas, esse Cristo que quando nós seguimos, nós entendemos que não existe nenhum projeto de vida mais fascinante do que servir a Ele. Você será abençoado por revelar ao Senhor as pessoas, por revelar o Senhor àqueles que estão próximos de você. Então, o Senhor disse: Pedro, tu és abençoado. Mais na frente, capítulo 16, nós queremos depois estar dando continuidade, ainda dentro desse tema, falando de estar seguindo a Jesus nesses momentos de crise e de dificuldade. Mas no capítulo 16, nós vemos o Senhor andando com os discípulos e ensinando eles, chamando Pedro, Tiago e João para ir até o Monte da Transfiguração, onde eles viveram uma experiência maravilhosa com Deus. Qual é a experiência que você tem vivido com Deus? Qual é a experiência? Muitas experiências eu tenho passado na minha vida. Só eu e Deus. E como é bom, irmãos, como é maravilhoso, como é gostoso viver esses momentos de comunhão, esses momentos em que nós nos aproximamos de Deus em oração, no nosso dia a dia. Como é bom sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Coloque no teu coração nesse momento, ao ouvir esta palavra, que não há nenhum projeto para a tua vida melhor do que seguir a Jesus. Não há nada melhor, não há nada mais fascinante, não há nada mais gostoso e não há nada que Deus queira mais do que você o siga, que você o ame através de Cristo. E as coisas com certeza mudarão e mudarão muito na sua vida. Eu quero que você entenda que em momentos de crise, nós temos que ter a convicção que não é momento de recuar, que não é momento de desistir. Não importa até quando vai, mas eu digo para você, é cedo demais para você jogar a toalha. É cedo demais para você pensar em desistir, seja lá o que for na tua vida.
não é momento. A palavra do Senhor diz: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. A palavra do Senhor também nos diz, o Senhor dizendo: aquele que recuar, aquele que desistir, a minha alma não tem prazer nele. Então eu quero trazer para você agora uma palavra de fé, uma palavra de incentivo. Creia, resista na fé, resista na oração, resista na confiança, resista no joelho diante de Deus, resista falando com o Senhor, vivendo este momento de fé, vivendo esse momento de comunhão com Deus. Aproveita esse tempo para falar com Deus, e Deus irá abençoar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua família. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor realiza milagres. No capítulo 16, nós lemos capítulo 15 do livro de Mateus, capítulo 16, aliás, no capítulo 17, você vai ver que num determinado momento, quando Jesus subiu para o Monte das Transfigurações, e lá ele estava em comunhão, Pedro, Tiago, João ficaram maravilhados com tudo aquilo, mas quando eles desceram de lá embaixo, eles encontraram um cenário de crise, eles encontraram um cenário de dificuldades. Havia um menino sofrendo com uma enfermidade terrível, ninguém podia com ele, e o pai daquele menino chega até Jesus para pedir socorro, para pedir clemência. Os discípulos chegaram para Jesus, aqueles que ficaram lá embaixo. É aquilo que eu disse para vocês no início da nossa conversa hoje. Aceitar Jesus é apenas o início, mas não é tudo e não é o mais importante. O mais importante é você seguir a Jesus, é você acompanhar Jesus, é você fazer de Jesus o seu projeto de vida. Os discípulos disseram: Senhor, nós tentamos, ficamos aqui todo esse tempo tentando expulsar essa enfermidade, tentando expulsar esse espírito que está nesta criança, mas nós não podemos. Jesus olhou para eles e disse: ó geração incrédula, homens de pequena fé, estão vivendo uma crise, uma dificuldade agora, que estão todos desesperados diante de um problema. E disse: traga aqui a criança. E quando a criança foi levada diante de Jesus, Jesus expulsou aquele demônio, imediatamente a criança ficou sã, ficou curada, foi liberta, foi transformada. Eles questionaram: por que, Senhor, nós não conseguimos? Jesus disse: porque vocês precisam mais do que falar, mais do que dizer que tem fé, vocês precisam seguir, vocês precisam ter comunhão, vocês precisam orar, vocês precisam buscar, vocês precisam viver o exemplo que Jesus estava dando a eles. Como é maravilhoso, irmãos, seguir a Jesus. Esse momento, esta crise estabelecida, ela vai passar através da sua comunhão com Deus, através da fé que virá no teu coração. Então não desista, procure seguir a Jesus, que Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos de oração. Vou estar citando aqui, enquanto o irmão Manuel, ele solta um clipe musical bem rapidinho. A gente já volta dentro de 2 minutos apenas, para estar orando pelos pedidos de oração. Aleluias. Irmãos, vai aqui então, um abraço a todos esses irmãos que estiveram nos acompanhando nessa live. Irmã Emily Silva Barros, Pastor Francisco, ô gaúcho, Deus abençoe você. A irmã Célia Ribeiro, irmão Felipe Chiosi, a Yasmin Silva Barros, a irmã Bete Correia, a irmã Dileuza Silva, pastor Expedito Vieira, um abraço companheiro, irmã Idelfonsa Barros, irmã Míria Conceição, o Honorato, a irmã Raquel Vieira, irmã Raquel, missionária Raquel, Deus abençoe,
pastor Mário Simão, que Deus abençoe o pastor Mário, que esteve conosco na quarta-feira passada, que o Senhor continue o abençoando grandemente. Estamos aguardando o Senhor novamente aqui. Irmã Maria Barbosa, Marisa Ribeiro, Maria Ribeiro, pastor Eunice Marchetti, minha esposa, um beijo, Deus abençoe. Irmã Camila Santos, irmão Davidson, presbítero Davidson, Deus abençoe, presbítero Davidson, que esteve no sábado passado ministrando uma palavra poderosa aqui às nossas vidas, que o Senhor o abençoe grandemente. Irmã Patrícia Hayashida, também irmã Helenice Santos, irmã Lourdes Silva, irmã Maria Sueli, e temos também o pedido de oração, irmã Edileuza pedindo oração por sua família, e nós vamos estar orando a Deus nesse momento, agradecendo a presença, a companhia de todos vocês que aí estão. Pai, em nome de Jesus, nós falamos contigo, Senhor, nesse instante. Queremos louvar a Ti e Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem permitido que pudéssemos estar aqui nesta tarde falando da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa ser, ó Pai, ministrada em cada vida, em cada coração, e que ela possa produzir frutos, Senhor Jesus. Clamo ao Senhor, que o Senhor possa abençoar e despertar o Teu povo. Ó Deus, que haja, Senhor, cada dia mais o desejo de Te seguir. Ó Pai, o desejo de que as nossas vidas, que a vida dos Teus filhos, ó Pai, possam estar, Senhor Jesus, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, que o projeto de vida de cada um seja seguir ao Senhor, porque não há nada melhor, não há nada, Senhor, mais fascinante do que servir a Ti e viver a comunhão e as experiências que o Senhor nos dá. Eu clamo sobre a vida de cada um dos Teus filhos, eu clamo, Senhor, clamo agora, ó Pai, para que haja bênção de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de união, que tudo aquilo que não Te agrada seja tirado, Senhor, da vida dos Teus filhos, que eles vivam o novo e o melhor do Senhor. Pai, irmã Edileuza, que pede oração pela sua família, que o Senhor venha, ó Pai, trazer restituição, que a Tua graça e o Teu poder haja sobre os Teus filhos. Clamo, Senhor, sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, irmão Manuel, agradecer o Cadu, que sempre está nos ajudando aqui nessas lives, agradecer também o irmão Cidinho, que está sempre aqui no plantão, aguardando a visita dos irmãos. Então, você que tem a sua colaboração com a assistência social, nós estamos atendendo várias famílias que estão necessitadas. Então você pode vir também nos horários em que nós temos o culto online, que é sábado a partir das 20 horas, e também nas quartas-feiras durante esta nossa live das 17 às 18 horas. Então não esqueça, no próximo sábado, das 20 às 21 horas, um grande culto aqui de louvor e adoração a Deus, e compartilhe, tá? Convide as pessoas para estar assistindo juntamente com você, e que nós possamos estar cada dia mais orando uns pelos outros e vivendo a vontade de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.